Fala galera, tudo bem? E aí moçada, tudo certo? Moçada? Quem escreveu isso? Minha avó? Vamos por nossa conta que eu acho que vai ser melhor. Legal, Bia. Então galera, hoje a gente tá aqui pra falar de um assunto muito importante. É verdade, Pedro. O mais importante. Sobre mim. Não, sobre mim. Na verdade é sobre mim, sobre você e sobre você que está assistindo. Porque o assunto é adolescência! A adolescência, ela é considerada essa transição entre ser criança e ser adulto. A adolescência é uma época de descobertas. É uma fase de muita socialização, né? O adolescente saudável, ele é sociável. Puberdade é o processo de transformação do corpo que dura, em média, 2 anos e meio, 3 anos, no máximo 5 anos. A adolescência é todo esse período em que ocorrem todas as transformações, não apenas físicas, mas também emocionais, sociais do indivíduo. E aí nessa época também, por ser uma época de descobertas, o uso de substâncias normalmente aparece. O adolescente ele usa a droga que o grupo costuma usar. Se o grupo não usa a substância, ele também dificilmente vai usar. Qual que é o problema do uso de substância? O adolescente ele não tem um cérebro totalmente formado ainda. Algumas áreas cerebrais, principalmente de controle de impulsividade, fazem com que ele consiga pensar antes de fazer, ainda estão em formação. E aí quando você começa a usar substância nessa fase, isso assim, aumenta o risco dessas áreas se formarem de uma maneira que não é tão adequada. Quando a pessoa precisa da droga para acabar com um desconforto que a falta causa, aí ela já pode ser considerada dependente, né? E aí isso já implica em perdas. Sexo pode ser o sexo designado ao nascimento. Sexualidade é o exercício da atividade, né, sexual. Não enquadra só o sexo como a relação sexual. Na adolescência, a primeira experiência sexual é o autoconhecimento ou a masturbação, justamente para entender esse corpo em transformação. Infelizmente, o que a gente vê no Brasil é que as meninas se engravidam nas primeiras relações sexuais. A gente está vendo uma taxa de natalidade cada vez menor na população brasileira, mas a taxa de natalidade, de fertilidade das adolescentes, ela não diminuiu. Está aumentando a taxa de infecções sexualmente transmissíveis nessa faixa etária. E também em relação à AIDS. Quando você pensa que 4% nunca usam preservativo, 4% de 36 milhões de adolescentes no Brasil é uma grande quantidade de adolescentes que são vulneráveis a tanto a gravidez quanto a ISTs. E se eu não tiver grana pra comprar camisinha? Vai no posto de saúde do seu bairro. Lá tem camisinha pra todo mundo. Tá, e se eu tiver alguma dúvida sobre esse assunto? Porque lá em casa não dá pra falar nisso. Quando a gente conversa com os pais, a coisa que eles têm mais dificuldade de falar com os adolescentes é sobre sexo, né? E muitas vezes eles não têm nem coragem de falar essa palavra. Eles falam aquilo, né? Namoro. Por conta disso, os nossos adolescentes, eles acabam aprendendo com os amigos, acabam aprendendo na internet. É importante a gente fazer uma avaliação de risco nesse adolescente em relação à dinâmica familiar, como é que está na escola, questão de atividades, alimentação, questão de uso de substâncias e a saúde mental. Então, essas questões você só vai conseguir conversar com o adolescente sozinho. Isso não quer dizer que os pais não são importantes na consulta. Eles são muito importantes, porque o adolescente depende muito dos pais ainda para a sua convivência, a sua saúde mental. O que a gente precisa é capacitar qualquer profissional de saúde que lide com adolescentes
a conseguir orientar, não só para remediar, mas para prevenir também. Uma coisa que ajuda bastante são campanhas, né, de orientação, que mostre que a substância ela pode ter um preço, de desenvolver quadros que são muito prejudiciais para o resto da vida dela, né? Se eu tivesse que dar um conselho para a família, eu diria para vocês ficarem próximos e para vocês acompanharem, sem vigiar. Porque quando você acompanha a vida do seu filho, você consegue ver o que está acontecendo com ele e aí você consegue intervir e ele vai permitir também que você faça essa intervenção de uma maneira mais tranquila para conseguir protegê-lo. Os profissionais de saúde eles têm que ser bem capacitados no sentido de saber o que fazer quando perguntar, sempre perguntar de uma maneira que não seja ofensiva, porque tem essa fantasia de que o paciente vai se ofender caso você pergunte. E uma vez tendo uma resposta positiva, o que fazer com isso? Qualquer médico que lide com o jovem, ele tem que entender essa consulta como uma janela de oportunidade para perguntar tudo, porque muitas vezes o jovem ele está lá pedindo ajuda, mas se você não aborda diretamente, ele fica com vergonha, ele não vai falar, não é fácil. Adolescente não gosta de falar de si. Sem a nossa intervenção, sem realmente a discussão mais ampla sobre os cuidados, sobre o uso de dupla proteção, o uso de preservativo, isso não vai ser melhorado. E você, o que achou do nosso vídeo? Eu achei legal. É isso, gente. Beijão. Até o próximo programa. Abraço, moçada. Não, Pedro. Moçada não dá. Tchau, gente. Eu vou embora. Não, pera aí, volta aqui. Tchau, galera. Volta aqui.